Olá, pessoal. Eu sou o professor Walter. Eu faço parte da equipe do programa Arte Viva, né? No programa eu trabalho como pedagogo, coordenador técnico do projeto Com Eles, que eu acabo atendendo aí os autores de agressão. Mas eu estou aqui a convite da professora de vocês, a Grace, para falar um pouquinho sobre, né? Deixar um recado sobre o momento da pós-pandemia, quando retornarem às aulas, né? E o meu recado vai ser sobre a educação socioemocional. Mas para isso, né, nesse momento de pandemia, eu queria deixar um recado de como eu me planejei, né, nesse momento. Eu utilizei a educação e tecnologia para poder atender os meus alunos com atividades no Instagram, né, tentando fazer um modelo como um portfólio virtual, não só com atividades, né, do currículo tradicional, mas com atividades psicomotoras, né, vídeos de sensibilização, com um modelo de pensamento positivo, evitando falar, né, da questão do Covid com os alunos e com os pais, mas tentando, de alguma forma, nesse pensamento positivo, levar, né, uma mensagem interessante nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo. E para o momento pós-pandemia, eu já me programei teoricamente, né, para a gente poder fazer pelo menos uma semana de acolhimento. Aí cada estrutura, né, escolar se organiza em função disso para a gente poder fazer, né, com base na educação socioemocional, de poder atender a esses alunos. Por quê? São muitas as justificativas, né, para a gente poder fazer esse acolhimento com a questão da educação socioemocional, né? Os próprios dados do programa Arte Viva, né, já temos resultados sobre o aumento da automutilação. É uma das questões, né, que nos sensibilizam, nos preocupam, né, como esses alunos irão retornar depois desse momento, né, de tanto tempo em casa. A gente precisa repensar, né, a atuação, os valores da instituição escolar, quando a gente vai acolher esses alunos. Eu me preocupo muito também em fazer um trabalho junto com os responsáveis. Os responsáveis precisam ter ciência de que a escola é parceira e é capaz, de alguma forma, oferecer, né, uma formação, né, compartilhada junto com os responsáveis para que eles tenham esse acolhimento, não só, né, dentro da escola, mas que eles levem também alguns valores, né, para a sua vida no cotidiano. Com isso, né, quando a gente fala da educação socioemocional, a gente pensa no ser humano como um todo, tá? A escola, hoje em dia, ela já pode, né, aumentar esse referencial de dimensão, não só no cognitivo, mas também na questão, né, do afeto e na questão do corpo físico em si. A gente precisa ter essa preocupação também, porque todas essas questões a gente vai ver que influenciam no desempenho acadêmico do aluno. E com isso a gente passa a repensar a questão do emocional, cultural, emocional, do intelecto, né, desses afetos que compõem, né, o corpo do aluno. Quando a gente fala da questão socioemocional, a maior intenção, uma das grandes justificativas, é a gente pensar que a gente tem que proporcionar ao aluno um preparo para os desafios da vida, né? Esse controle emocional, essas perspectivas, falar do sentimento, definir esses sentimentos é muito importante. Então, por isso que eu falei que a gente precisa, de alguma forma, fazer uma soma, né? Uma matemática, somando a escola mais a família, para que a gente possa obter melhores resultados. Uma outra questão, né, é o desenvolvimento dessas competências através de habilidades que esses alunos poderão desenvolver, né, ao longo dessas atividades socioemocionais. Ao falar dos seus sentimentos, desenvolver um autoconhecimento, né, o reconhecimento de relacionamento com o outro, isso também é muito importante, né, desenvolver uma capacidade de colaboração, a solução, né, de conflitos, tanto o reconhecimento desses conflitos, mas a solução desses conflitos, né, o aluno ter, né, esse reconhecimento de que ele é capaz, né, tanto de reconhecer como solucionar esses conflitos. Mas outras questões
como justificativa acadêmica, não só na questão da melhora, é que a gente vai precisar cada vez mais saber lidar com as diferenças de um com o outro. Cada vez mais o mundo tem se tornado, né, diverso, compartilhado, e a gente precisa de alguma forma saber lidar, né? A grande questão pontual nesse momento não é só na questão presencial, mas na questão virtual. As pessoas precisam também saber se comportarem também de maneira virtual, tá? Tem um instituto americano, né, o Education for Academic. Ele ofereceu, né, um estudo em 2011 sobre essa justificativa do trabalho da educação socioemocional, e ele acabou definindo, dentre outros resultados, que o desempenho do aluno ele fica 11% superior àqueles alunos que não têm, né, um planejamento, uma metodologia baseado na questão socioemocional. Tá? Por isso que eu me preocupei em fazer um acolhimento baseado nessas questões. Uma das questões, né, importantes da educação socioemocional é a escuta empática. Com isso, eu até peguei o referencial de uma coordenadora do Espaço C. Ela trabalha com essa justificativa visando, né, um espaço democrático para aumentar, para valorizar o processo do ensino-aprendizado. E lá nesse instituto, né, ela também se baseou em Paulo Freire. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre o que o Paulo Freire fala dessa questão, né, da escuta. E Paulo Freire vai definindo umas questões na literatura dele, em que ele diz que esse diálogo é tão importante que as duas pessoas precisam reconhecer que elas, ao mesmo tempo, têm um conhecimento e que, ao mesmo tempo, elas são ignorantes. Ou seja, as duas pessoas precisam aprender uma com a outra. E a justificativa que o Paulo Freire diz para essa questão do diálogo, tão importante dentro da escola e fora da escola também, é a humildade, que a gente vai precisar reconhecer esses atributos, né, de reconhecimento de que cada um de nós temos, né, os nossos atributos de conhecimento, mas também nós temos as nossas deficiências em querer aprender um com o outro, tá? Com isso, me fez lembrar do notório saber, que hoje em dia as universidades já têm um reconhecimento, quantas pessoas na comunidade, né, desenvolvem trabalhos interessantíssimos, principalmente na questão, né, socioeconômica, e com isso a educação socioemocional tenta valorizar pessoas, né, que esses alunos estão inseridos, né, artistas, pessoas que saibam algum dom da música, ou produzem algum material, produzem uma liderança dentro da comunidade em relação à economia. Então, valorizar esses personagens nesses locais próximos do aluno também é trabalhar com a educação socioemocional. Tá? Essa escuta ativa é uma metodologia que eu utilizo como grupo focal, da gente trazer um tema relevante, né, que o professor tenha interesse. Tem as transversalidades que os próprios alunos trazem, como questões que eles têm a necessidade de poder trabalhar. Isso também é legal, porque dá voz, dá participação a esses alunos, e a gente acaba trabalhando questões como as diferenças, né, o racismo, ética, o bullying, né, a violência na sociedade. Isso também é muito importante, traz uma consciência, né, para esses alunos sobre todas essas questões, que de alguma forma o currículo tradicional acaba, né, prescindindo, e isso é muito importante para a gente, tá? Também traz, né, a educação socioemocional acaba contribuindo para uma formação, para uma valorização até do desempenho profissional e pessoal do docente. Isso também é muito importante, porque nesse trabalho que o professor se prepara, ele acaba valorizando, né, a definição de falar da alegria, da tristeza, do medo, né, do ciúme, da saudade, da raiva, definir esses sentimentos com o aluno. O professor acaba também desenvolvendo para ele mesmo todas essas questões no seu dia a dia. E o mais importante, são atitudes, são conhecimentos que você acaba valorizando tanto dentro quanto fora da escola. Eu, na minha abordagem com os alunos, acabo responsabilizando os meus alunos, independente da idade que eles tenham, sobre esses sentimentos, para que eles possam trabalhar isso com os seus responsáveis, né, com a sua família. Eles até fazem queixas de que o pai ou a mãe não beija, não abraça, não dá carinho. Aí eu falo que é responsabilidade deles também levar, né, esses sentimentos, as atitudes para dentro de casa.
acabo fazendo isso. Tem muitas atividades pedagógicas que eu passei a ter conhecimento, outras que eu também desenvolvo, né? Eu vou sugerir depois à professora de vocês que ela faça uma live para a gente poder trabalhar e apresentar melhor todas essas questões. É uma das dicas que eu deixo, que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, é a caixinha do Mindfulness, né? Esse material aqui é muito bom, porque ele traz aí dicas para a gente poder, de alguma forma, sensibilizar a criança, trabalhar a respiração, trabalhar o corpo, se acalmar. Então, isso é muito importante. São várias fichinhas aqui com atividades diferenciadas que a gente acaba trabalhando de maneira psicomotora. Uma outra dica é o jogo dos dilemas, que o foco dele é trabalhar de maneira filosófica, né, a questão da ética e da moral com os alunos, né? Então, traz também aqui dentro várias atividades, né, cartinhas, que cada cartinha traz aí uma situação, problema, para a gente poder discutir e solucionar, tá? É uma das dicas que eu deixo aí, mas tenho outras, que eu trabalho com a construção do sistema solar, eu trabalho a questão de um desenho também do corpo, que eu gosto muito de configurar esse corpo até para colher informações sobre a violência doméstica, que muitos deles nos trazem, tá? É muito importante. Mas isso aí é um papo que a gente pode desenvolver aí numa live e a gente poder apresentar e discutir com vocês, tá? A educação, eu acredito que é um trabalho de esperança, né? A gente tem que investir e acreditar que vai ter um retorno positivo, e qualquer coisa que não dê, né, o resultado que a gente espera, cabe a gente tentar de novo e junto com o aluno. É um trabalho também de política pública, né, porque a gente tem hoje em dia uma teoria muito interessante vinda do MEC através, né, das bases curriculares nacionais, comum curricular, só que a gente precisa de apoio, né? Tanto de apoio financeiro e material para a gente poder desenvolver melhor essas atividades, né? O MEC também faz referência a modelos internacionais, né? A diversas teorias e autores também, mas a gente precisa não só ficar na teoria e também ter embasamento para se trabalhar com essas questões socioemocionais na prática. Enfim, esse é o meu recado para vocês. Tá? A professora de vocês tem o meu contato, enfim, qualquer tipo de necessidade de retorno pode sugerir para a professora de vocês, tá? Um abraço e um bom curso.